Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Sistemas de TI. Os tópicos a serem abordados nessa aula são informação e processamento, usuários dos sistemas, tipos de sistemas, sistemas adequados. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de apontar quem são os usuários dos sistemas de TI, identificar os principais tipos de sistemas, informação e processamento. Sistemas de informação basicamente vão coletar dados, processá-los e então servir de base para as tomadas de decisão. Mas como isso funciona no âmbito de uma organização? Vamos nos atentar à seguinte pirâmide que mostra a forma pela qual os dados são transformados em informação, posteriormente em conhecimento e, por último, sabedoria. Vejam comigo, na base da pirâmide temos os dados brutos, aqueles que são coletados, por exemplo, número de funcionários, o estoque que eu tenho, estoque em processamento, quantos fornecedores cadastrados, estoque de dívida, qual é a forma pela qual as minhas dívidas estão sendo aí pagas junto ao banco, pós-fixado, pré-fixado, ou seja, dados brutos. Por si só, eles acabam não servindo para muita coisa. Serão interessantes quando eu conseguir transformá-los em informação. Informação, sim, já vai servir aí para que os decisores, os usuários que vão tomar as principais decisões consigam se embasar. Nesse momento, os sistemas de informação já começam a ajudar, pois eles vão processar esses dados e transformá-los em informações, através de indicadores, entre outras coisas. Essas informações, por sua vez, devem se transformar em conhecimento. E aqui existe um ponto importante. O grande desafio da maioria das organizações é atuar no chamado ciclo do conhecimento, ou seja, transformar conhecimento tácito em explícito, explícito em tácito e por aí vai. Muitas vezes temos profissionais experientes nas empresas, já recolheram muitos dados em sua trajetória, já transformaram esses dados em informação, porém às vezes isso está na cabeça de cada um, individualmente. Cada indivíduo tem aquela informação consigo. De que forma eu vou transformar essa informação daquele indivíduo em um conhecimento para toda a organização? Uma forma é através dos sistemas de TI, que eles podem, para cada conquista de um indivíduo, algo que ele fez, uma tarefa, eu vou acumular aquela informação, eu vou salvá-la, para que posteriormente um outro usuário tenha salvo ali e consiga então atuar. Isso é conhecimento. Eu transformei uma informação em conhecimento. Por último, sabedoria. É o que toda organização procura. Percebam então que os sistemas de TI podem ajudar bastante nessa pirâmide que transforma dados em informação, informação em conhecimento, conhecimento que pode ser explícito ou tácito, em sabedoria. Vamos pensar a seguinte situação. Você já se deparou com algum momento que tenha utilizado um sistema de informação? Consegue se recordar de alguma situação, algum exemplo? Eu vou trazer para vocês um que eu me deparei quando precisei marcar uma consulta num hospital.
Eu fui atendido ali pela assistente administrativa que fazia uma questão protocolar apenas. Pegou ali os dados do meu convênio médico, meu nome, e inseriu num sistema. Eu observei isso, foi bem interessante. Ela jogou num sistema e aí ela começou a fazer um monte de pergunta para mim. Ah, o senhor fez uma consulta faz 2 meses com o doutor X. Ah, o senhor veio aqui no nosso hospital faz 2 anos e passou com a doutora Y. Aí eu pensei, vejam que legal um hospital dispor de um banco de dados que diga tudo o que eu já fiz com eles. Isso com certeza auxilia na tomada de decisão. Em que momento? Suponha que eu esteja fazendo um tratamento contra o câncer e estou aí na oncologia. O doutor que me atende, a doutora, ele precisa do meu prontuário ali, de tudo que eu já fiz, todos os procedimentos, para saber, vejam, quais os remédios que ele já tomou, quais os tratamentos que ele já fez, o que deu certo, o que não deu, a curva de evolução do paciente. Tudo isso pode estar salvo num banco de dados e que vai ser disponibilizado através de um sistema para que todo usuário que necessite possa acessá-lo e tomar melhor as suas decisões. Conseguimos compreender a importância dos sistemas de TI? Agora tem uma outra situação. Num outro hospital, certa vez, eu observei que os funcionários estavam com muita dificuldade para achar a consulta que eu tinha marcado. Eu lembro bem da cena. Uns 3 funcionários ficaram ali atrás de uma mesa, tinha até mais gente, tentando ali identificar em qual parte do sistema eles conseguiam ter acesso à informação. Ficou uma cena bem desagradável. Então vejam que os sistemas de TI, eles sim, auxiliam a tomar decisões, pois eles vão salvar dados e produzir informações. A tecnologia a ser utilizada, a linguagem, a visualização desse sistema tem que ser adaptada para os usuários. Lembrando que num hospital nós temos médicos, enfermeiros, assistentes administrativos, entre outros profissionais. Tipos de sistemas. Você consegue dizer quais são os principais tipos de sistemas de TI? Sistema transacional, sistema de informações gerenciais, sistemas de informações executivas, sistemas de apoio à decisão. Vimos que são 4 os principais tipos de sistemas. Especificamente, os sistemas de apoio à decisão têm sido cada vez mais utilizados. Vejam o caso do ERP, que é um sistema que tem sido largamente aí utilizado no âmbito dos sistemas aí de logística, de produção, entre outros, e que vão auxiliar a área de compras a determinar vou ou não fazer aquele pedido. O sistema consegue fazer a seguinte situação: calcular o quanto eu tenho de produtos em estoque, em processamento, e o próprio sistema vai dizer compra ou não compra. Inclusive, eu posso programá-lo para fazer esse pedido diretamente ao fornecedor. Vejam o quanto de agilidade os sistemas de TI podem trazer às organizações. Sistemas adequados. A depender do tipo de organização, mais complexa, menos complexa, eu vou precisar de um outro tipo de tecnologia que acompanha aí esse grau de dificuldade. Então devemos responder a uma pergunta. Decisão importante: compartilhar dados entre sistemas antigos e novos ou
substituir totalmente o antigo. A partir do momento que tomamos conhecimento do quão importantes são os sistemas de TI, agora partimos para uma outra discussão. Será que eu devo contratar uma tecnologia, um sistema, que se adapte ao meu sistema antigo? Ou não? Vou fazer tudo do zero. Vou contratar um sistema novo, mando embora aquele meu servidor, todos os meus bancos de dados, os sistemas de gerenciamento que eu tinha antes, joga tudo fora, contrata um novo. Você deve estar se perguntando, logicamente o mais interessante é fazer um novo, mas nem sempre. Por que nem sempre? Muitas empresas já passaram por esse dilema e tomaram a decisão errada. Ou seja, abriram mão do sistema antigo, contrataram um novo, investiram altos recursos, dinheiro, investimento nesse sistema novo, e aí sabe o que aconteceu? Os usuários não se adaptaram, os servidores, os funcionários reclamavam desse sistema novo, dizendo assim, eu preferia o jeito de antes, era bem mais fácil de manusear, eu me achava, eu conseguia acessar os dados mais facilmente, e agora eu não acho nada. Então, qual a melhor alternativa? Qual o melhor caminho? Eu não tenho a resposta aqui. Cada empresa vai precisar analisar isso caso a caso. Será que é melhor manter a minha estrutura antiga e adquirir alguns módulos isolados de sistema para complementar? Ou não? Faço tudo do zero, sistema novo, vou investir nisso, mas eu sei que vale a pena. Trouxe aqui no Saiba Mais para vocês uma dica de leitura onde vão poder se aprofundar em sistemas de TI. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre sistemas de TI. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!